Olá, meu nome é Matheus Martinez, sou fisioterapeuta-chefe da Pé Sem Dor. Hoje eu vou falar com vocês a respeito dos tipos de pisada. Existem 3 tipos diferentes de pisada: a pisada pronada, a neutra e a supinada. E na verdade são termos que nós usamos para identificar as pisadas, mas na verdade, tanto a pisada pronada, neutra e supinada, ela acontece no nosso caminhar de forma normal. O problema é quando a pessoa tem um excesso de uma pisada pronada ou um excesso de uma pisada supinada. Porque dentro da nossa caminhada, a gente acaba passando pelas 3 fases da pisada, seja a pronação, a parte neutra e a supinação, que a gente fala. E eu vou explicar isso aqui para vocês e o que é um problema, ou quando que isso passa a ser um problema ou não, e como identificar isso daí, tá bom? Então, se vocês olharem aqui um pé, o pé normal seria isso daqui, uma pisada normal. O que seria uma pisada pronada? A pisada pronada seria quando essa articulação aqui embaixo do tornozelo roda e faz isso. Então, de novo, essa seria uma pisada normal, ou um pé neutro, digamos assim, e isso aqui seria uma pronação, correto? A supinação, ou uma pisada pronada, seria o contrário, quando essa articulação vira para fora. Então são os 2 tipos. A questão é, quando nós caminhamos, nós fazemos a pronação e a supinação. A pronação é um mecanismo de amortecimento de impacto. Então toda vez que nós andamos, a hora que você pisa no chão e tem o contato do pé com o solo, o seu pé prona para você amortecer o impacto, você volta para o neutro e supina para sair. Então isso é um movimento normal do nosso pé. Qual que é o problema? Quando a pessoa pisa, prona e fica pronada, isso pode causar uma série de desalinhamentos, dor, diferentes tipos de dores, como a gente comentou aqui em outros vídeos. E a pisada supinada é a mesma coisa. Você pisa, ao invés de pronar, você supina e continua o movimento. Então o correto é que nós pisemos, amortece o impacto com um pouco de pronação, supina e volta. O problema é quando a pessoa só prona ou só supina, que a gente chama de uma pisada supinada ou pronada, um excesso de pronação e excesso de supinação. Isso pode causar uma série de desalinhamentos, uma série de problemas, tanto muscular quanto articular no nosso pé, e dando assim dores ou tipos diferentes de patologias. Então, qual é a melhor maneira de corrigir isso? É identificar por que isso está acontecendo. Então, procurar uma avaliação bem feita, um profissional capacitado, um fisioterapeuta, para poder identificar, fazer uma análise, uma baropodometria, que é uma análise do tipo de pisada, fazer uma análise visual, uma filmagem, de repente, para entender se está acontecendo mesmo e por quê, de onde está vindo, o que está causando isso, e daí, então, promover e causar alguns tipos de alterações. Uma das maneiras é fazer alguns tipos de exercícios para o pé, exercícios de controle muscular para que você pare de fazer esse movimento excessivo com o pé, ou usar algumas estruturas externas, bandagens podem ser usadas para controlar o movimento do pé, usar um tênis de repente mais rígido, a gente vê tênis por aí com correção de pronação, correção de supinação, pode sim ser usado, e uma das melhores maneiras de corrigir isso também é através das palmilhas. Uma palmilha customizada, uma palmilha pré-fabricada que a gente fala, tem a capacidade de corrigir o tipo de pisada que você tem. Como que ela faz isso? Se vocês olharem por aqui, uma palmilha apoiada, a palmilha tem a capacidade de colocar correções tanto na parte interna quanto externa para corrigir o seu movimento. Então, se você causar uma elevação aqui na palmilha, você vai corrigir uma pronação, impedindo para que o pé desabe para dentro. Se você colocar uma elevação externa, você corrige a supinação, impedindo que o pé vá para fora. Então essa é uma maneira simplificada de explicar mais ou menos o que acontece e o que você pode fazer para corrigir isso. Lembre que é importante fazer uma boa avaliação para entender o que está acontecendo e aí então ver quais as ferramentas possíveis para corrigir o seu problema. E entender também que nem sempre uma pronação excessiva ou supinação excessiva vão ser um problema. Elas passam a ser um problema quando você tem dor, alguma queixa relacionada a isso. Então procure, venha até nós para que nós possamos te ajudar, fazer uma avaliação completa, identificar o seu problema e então causar uma melhora na sua dor. Então, muito obrigado, digite aqui embaixo, comente alguma coisa, alguma dúvida que você tenha e espero você nos nossos próximos vídeos.